E aí galera, tudo bem? Hoje dia 2 de março, começamos hoje a nossa leitura sobre os livros poéticos e começando com o livro de Jó, hoje nossa leitura dos capítulos de 1 a 4. E vamos começar então. Aqui, gente, o livro de Jó, ele tem o principal objetivo, tratar sobre a fé. Ele traz, a pessoa de Jó como um homem reto perante Deus, temente a ele e que foi abençoado com a prosperidade terrena, que foi considerado até o maior do Oriente. A história aqui narrada é de um homem fiel a Deus e a sua palavra, e que, devido à estima que Deus tinha para ele, Satanás o tenta derrubar, para que ele blasfeme e amaldiçoe a Deus. Contudo, Deus, em toda a sua onisciência e confiança que ele tinha em Jó, ele já sabia o resultado. Ele já sabia a postura que Jó teria quanto a isso. E então ele permite, que Satanás tocasse em tudo que estava diante de Jó, tudo que estava ao redor de Jó, sem que ele tocasse o dedo em Jó mesmo. E eu acho interessante, no começo dessa leitura, no primeiro capítulo, que quando Satanás vem à presença de Deus, o diálogo é basicamente o mesmo, todas as vezes que ele vem. O Senhor pergunta para ele de onde ele vem, e ele diz que vem de rodear a terra e de passear por ela. E Deus então chama a atenção do Satanás para Jó. Deus mesmo fala, vê este servo, e ele aponta Jó como um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que não há ninguém na terra igual a ele. Satanás então diz que Jó só é fiel porque Deus o tinha abençoado muito, e que devido à sua prosperidade e de toda a sua casa, de toda a sua família, ele era fiel a Deus, e que se Deus tirasse isso tudo dele, que ele iria blasfemar contra Deus. E Deus então fala assim, ok, então pode fazer como bem entendes, mas não toque em Jó. Satanás então vai agir para tentar derrubar Jó em relação a Deus. Aqui então começa a desgraça de Jó. Num dia em que seus 7 filhos e 3 filhas comiam e bebiam na casa do seu primogênito, Jó estava em sua casa quando vem um mensageiro e diz para Jó que todos os seus bois e jumentos e todos os servos que cuidavam deles foram mortos pelos sabeus, e que só esse mensageiro tinha sobrevivido para trazer a mensagem. Enquanto esse primeiro servo ainda falava, vem um segundo mensageiro que diz que as suas ovelhas, os seus servos que cuidavam dela, tinham sido mortos por um fogo que caiu do céu e tinha dizimado todo mundo. Enquanto esse mensageiro ainda falava, veio um terceiro mensageiro que chegou dizendo que os caldeus mataram todos os seus camelos e servos que cuidavam dos seus camelos, só restando aquele mensageiro. Enquanto isso, ainda vem um quarto mensageiro dizendo que um grande vento bateu contra a casa do seu filho primogênito, derrubando a casa e assim matando toda a sua família, todos os seus filhos. E aqui neste momento, Jó rasga suas vestes, raspa o seu cabelo e lança-se em terra. E o que ele faz? Ele adora a Deus, dizendo, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O que o Senhor Deus deu, ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Gente, é interessante que em poucos minutos, Jó vê todo o seu mundo acabando. Ele não tem tempo nem de raciocinar. Quando vem o primeiro falando que os seus bois e jumentos morreram, vem o segundo falando que as ovelhas morreram. Aí vem o terceiro falando que os camelos morreram. E vem o quarto falando que os seus filhos morreram. Ele não teve tempo de processar aquilo tudo. Eu achei tão interessante assim porque eu não sei como que eu lidaria com essa situação, Eu me pergunto se no lugar dele eu teria tido essa postura de me prostrar ao chão, me jogar ao chão e adorá-lo. Para mim é formidável a atitude dele. E será que você também teria esse tipo de postura? Ou será que a gente teria amaldiçoado a Deus? Por muito menos eu já reclamo, Essa é a grande lição, eu acho, desse primeiro capítulo do livro de Jó. E esse é apenas o começo do livro. E ele já perdeu tudo aqui. Não satisfeito com a atitude dele, de Jó, Satanás voltou à presença de Deus, teve aquele mesmo diálogo que eu já citei, é basicamente a mesma coisa, mas ele diz que Jó só permaneceu firme
com a sua fealdade, né, com a sua honra a Deus, porque ele ainda tinha sua saúde. Deus fala assim, não, ok, então, pode tirar a sua saúde, mas não o mate, não toque mais nele. Assim fez Satanás. Diante disso, depois disso, a esposa de Jó se surpreende que ele ainda continuou fiel a Deus e disse assim, amaldiçoa logo o seu Deus. Ela já não entendia como que essa fidelidade, em que se baseava a fé de Jó. Seguindo o texto, 3 amigos de Jó vêm à sua casa para consolá-lo, e o primeiro deles, o primeiro deles que dá o seu discurso, né, para Jó. Ele faz, gente, é um texto... os discursos deles, dos amigos de Jó, são meio complexos da gente entender, mas o discurso ele faz, resumidamente, considera que todas as calamidades que aconteceram em Jó são decorrentes de pecado. E que Jó era uma pessoa que exortava as pessoas na região. Era um homem íntegro perante Deus. E ele tinha essa função de admoestar, de aconselhar os judeus. Ele acha, né, já achando que Jó não deveria ter essa postura. E ele se coloca no lugar de Jó como exortador. E ele vem exortar a Jó, falando que se tudo isso está acontecendo, tudo que ele estava sofrendo, era porque era pecador, ele não guardava os caminhos do Senhor. Só que essa não era a verdade. E Jó não aceita esse argumento do primeiro discurso, porque ele sabia que ele era um homem reto e temente a Deus. E Jó, mesmo assim, ainda buscava entender tudo aquilo que lhe estava acontecendo. Esse é o resumo, esses são os aspectos que eu achei mais interessante do começo dessa nossa leitura de Jó. E é isso aí, galera, isso que eu queria trazer para vocês. Vamos aprofundar neste fundamento, que é deste texto, que para mim é o fundamento da nossa fé. Lendo ele que a gente vai entender como que deve ser a nossa fé, e é assim que a gente tem que permanecer para a gente ser digno de ser chamado de cristão. Então vamos permanecer firme, seguindo nossa leitura, e é isso aí, valeu! E aí, já leu a Bíblia hoje?